Então vou mostrar para vocês uma animação, uma simulação feita com um software que se chama AlgoDo, que vai simular a interação entre dois objetos, um objeto de cor azul, um objeto de cor verde. Aqui temos o gráfico da posição versus o tempo para o objeto azul, e aqui à direita o gráfico da posição versus o tempo para o objeto vermelho. Vamos ver o que acontece quando o objeto azul entra em movimento com velocidade constante, enquanto o objeto vermelho está em repouso. Novamente. Então, o que temos aqui é um gráfico da posição em função do tempo para cada objeto. O objeto azul, ele se desloca de uma posição inicial que é mais ou menos 9,4 metros e vai até uma posição final que é aproximadamente 9,82 metros. E ele se move entre essas posições, quer dizer, na direção horizontal, com velocidade constante, que nós podemos ver pela inclinação da reta nesse gráfico da posição em função do tempo. Então, essa inclinação fornece uma velocidade constante. Após a interação, que ocorre mais ou menos em 61,4 segundos, o objeto azul fica em repouso na posição de 9,82 metros. Enquanto isso, antes da interação, o objeto vermelho está em repouso na posição aproximada de 9, ele permanece em repouso até que no instante 61,2 segundos ele interage com o objeto azul. E ele sai com uma velocidade constante para a direita. Então veja que as inclinações desses gráficos da posição em função do tempo, quando eu mostrar um print screen dessa imagem, essas inclinações serão as mesmas, indicando que houve uma troca de velocidade. Veja que a velocidade inicial do objeto azul, como eu vou mostrar, vai ser algo em torno de 0,60 metros por segundo. A velocidade inicial do objeto vermelho vai ser 0. E após a interação, a velocidade do objeto azul vai ser 0. E do objeto vermelho, mais 0,060 metros por segundo. Que o momento linear do sistema é constante. E como sistema, estou me referindo à soma do momento linear do objeto azul e do vermelho antes da interação e o momento linear do objeto azul e vermelho após a interação. Então preste atenção nisso. O momento linear do sistema é conservado. Se eu somar os momentos antes e igualar a soma dos momentos depois, eu vou encontrar o mesmo valor. É evidente que o momento de cada objeto vai variar. O momento do carro azul é diferente de 0 antes da interação e passa a ser 0 depois da interação. Do objeto vermelho é 0 antes da interação e passa a ser 0 e passa a ser diferente de 0 depois da interação. Se você estiver assistindo esse vídeo e quiser calcular o momento linear desses objetos antes e depois da interação e o momento linear do sistema antes e depois da interação e enviar para mim, e se o resultado estiver correto, você pode ganhar até 1/10 na média da unidade. Que é esse gráfico aqui, né? Então esse gráfico é um print screen desses dois movimentos, mas eu fiz os dois gráficos em um só. Por isso que eu trabalho muito com a cinemática, para vocês saberem trabalhar gráfico. Então esse aqui é o gráfico da posição em função do tempo. E eu tenho aqui toda a história desse sistema antes da colisão, durante a colisão e depois da colisão. Antes da colisão, o carro 1 ele está se movendo. E ele se move com velocidade... Ele se move de que posição? Ele sai dessa posição aqui, 0,94 metros, o carro 1, e vai para a posição 0,96 metros. Ele está andando em linha reta. Agora, essa inclinação aqui significa que é velocidade constante. Ele se move com velocidade constante. O carro 2 está parado na posição 0,97, mais ou menos. Ele não se move, permanece em repouso.
Só que chega um momento que eles interagem, né? Quando eles interagem, vai acontecer alguma coisa nesse sistema que a gente não vai analisar agora, não estou importando, não me interessa o que acontece aqui durante a interação. Eu vou analisar depois da colisão. Depois da colisão, o carro 1 ficou parado na posição 0,97 metros e o carro vermelho começou a se afastar da posição que ele estava, que era 0,97, e foi até a posição 1,01 metros, né? E se moveu com velocidade constante. Eu posso dizer, a partir desse gráfico de x por t, que o carro 1 e o carro 2 têm a mesma velocidade antes e depois da interação? Veja que a inclinação que dá a velocidade do carro 1 é a mesma inclinação que dá a velocidade do carro 2. Você vê aqui, eles têm a mesma inclinação. Então, o carro 2, depois da colisão, ele sai com a mesma velocidade do carro 1. E o carro 1 fica com o mesmo movimento do carro 2 antes da colisão. O carro 2 estava parado e o carro 1, depois da colisão, ficou parado. O carro 1, antes da colisão, tem velocidade constante, depois da colisão, ficou com velocidade constante. Né? Esse exercício eu quero saber quais são as velocidades e as variações das velocidades antes e depois da colisão. Então, eu vou fazer aqui uma análise numérica agora. A velocidade do carro 1 antes da colisão, vou chamar de inicial. E eu vou ler, isso aqui vai ser a inclinação da reta. Então, vai ser um ΔX desse carro 1 sobre ΔT. Então, essa velocidade do carro 1 inicial vai ser a posição final dele. Aí, qual posição final? Vou pegar uma posição antes da colisão. Vou pegar, por exemplo, essa posição aqui, ó, que eu consigo ler no gráfico tanto o tempo quanto a posição, que é 0,96. Então, a posição final dele, 0,96 metros, menos a posição inicial. A posição inicial dele está aqui, ó. Eu vou colocar aqui arredondado, aproximado 0,936, tá? Dividido pelo tempo final, antes da colisão, 40. Vezes 10 a menos 3 segundos, porque aqui está em milissegundos, tá? 10 a menos 3. Menos o tempo inicial. O tempo inicial é igual a 0 segundos. Então, a velocidade inicial desse objeto 1 vai ser igual a 0,60 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial dele. A velocidade do objeto 2 inicial vai ser o seu deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade 2 inicial vai ser igual a 0, né? Porque ele está em repouso, né? Ele está em repouso aqui, ó. Tá vendo? Então, a velocidade dele é 0 metros por segundo. Agora eu vou e calculo para o objeto 2. Então, V de 1 final, depois da colisão, vai ser o ΔX1 dividido por ΔT. Eu vou botar aqui um F de final, inicial. Então, a velocidade de 1 final vai ser a posição dele final. Aí, vou pegar uma posição que eu consiga ler aqui. Então, vai ser 0,98 menos 0,98, que ele está parado depois da colisão, dividido por um intervalo de tempo qualquer que não me importa. Então, vai ser igual a 0 metros por segundo. É a velocidade final do carro 1. E a velocidade do carro 2 final vai ser ΔX2 sobre ΔT final. Agora tem que prestar atenção, né? Que eu quase que errei aqui. O carro 2 é a curva vermelha. Então, eu vou pegar essa posição aqui, que é a posição inicial, depois da colisão, e vou pegar essa posição final aqui depois da colisão. Então, eu vou lá. Velocidade 2 final era 1,004 menos 0,98 dividido pelos intervalos de tempo, que eram 120 vezes 10 a menos 3 menos 80 vezes 10 a menos 3. Por que 120? Né? Vou pegando aqui, ó, essa posição aqui, em 120. 1,004. E vou pegar esse tempo aqui, 80, em 0,98.
Então, o que aconteceu aqui? A velocidade 2 do carro final realmente vale 0,60 metros por segundo. Eles trocaram de velocidade. Então, eu posso resumir dizendo o seguinte. Velocidade 1 inicial mais 0,060 metros por segundo. Velocidade 1 final, 0 metros por segundo. Velocidade 2 inicial, 0. Velocidade 2 final, mais 0,60 metros por segundo. Qual é a variação da velocidade? Eu posso tirar o seguinte, que a variação da velocidade do carro 1 é a sua velocidade final menos a sua velocidade inicial. Então, a variação da velocidade dele vai ser de menos 0,060 metros por segundo. E a variação da velocidade do carro 2 vai ser a sua velocidade final menos a sua velocidade inicial. Final e inicial, aqui eu estou me referindo depois e antes da colisão. Vai ser de mais 0,060 metros por segundo. Então, eu estou dizendo o seguinte, a variação da velocidade do carro 1 é igual à magnitude da variação da velocidade do carro 2. Eles têm a mesma variação de velocidade, okay? nessa interação. Se eu dividir aqui ΔV1 por ΔV2, o módulo disso, eu vou ter menos 0,60 dividido por 0,60. Isso aqui é igual a 1. Se eu pensar nessa grandeza física que a gente está estudando agora, que é o momento linear, eu simplesmente multiplico pela massa. Então, aqui, pensando no momento linear, que é m vezes v, então, o momento linear, pessoal, não é Q, tá? O momento linear é, P, massa vezes a velocidade, tá? Então, pensando no momento linear, eu posso dizer o seguinte, que m1 vezes ΔV1 é igual a m2 ΔV2. Nesse caso aqui, estou dizendo o seguinte, m1 vezes ΔV1, que é menos 0, botar aqui o módulo, tá? Vou botar assim módulo, para entender. Menos 0,60 igual a m2 vezes mais 0,60 desse exercício. Qual a conclusão que eu chego para a razão entre as inércias dos objetos? Que m1 é igual a m2. Os dois objetos aqui, eles têm a mesma inércia, porque eles têm a mesma variação de velocidade, porque eles têm a mesma inércia. A inércia vai fazer com que as variações das velocidades sejam diferentes numa colisão. Mas essa grandeza aqui, deixa eu voltar aqui embaixo, essa grandeza que eu escrevi aqui, ela é uma grandeza que é conservada, tá? Nessas colisões. Se ela é conservada, o que vai provocar as variações das velocidades é a razão entre as inércias, m1 e m2. Se m1 for igual a m2, se os objetos têm a mesma massa, 1 kg e 1 kg, as variações das velocidades antes e depois da colisão serão as mesmas. E é a natureza que está me impondo isso. Isso aqui se chama conservação do momento linear. Na natureza, quando você tem interações, e os objetos são livres, os objetos só interagem quando eles estão colidindo, e antes e depois da interação eles têm esse movimento livre, que é a velocidade constante ou repouso, o momento linear do sistema é conservado. Quero enfatizar aqui nesse gráfico, novamente, antes da colisão, há o repouso e a velocidade constante. Depois da colisão, há velocidade constante e há repouso. Então, se você observa os dois movimentos naturais, que é o repouso e a velocidade constante, o momento linear é conservado. Alguma coisa acontece aqui, tá? Enquanto eles estão interagindo. Aqui é enquanto eles estão em contato. Isso aqui eu não analisei, porque a gente ainda não tem ferramentas suficientes para analisar o que acontece aqui. Tá? Eu só sei analisar antes e depois. Isso aqui a gente vai analisar na aula 6.